Sri Satya Mahaprabhu Ki Jai Ho. Bom desfrutar, né, dessa energia. Receber essa energia tão primorosa. Hoje eu acordei 3 da manhã. Sentindo o campo, né, do trabalho. E... não estão ouvindo? Não está aqui? O microfone é para cá? Ah, tá bom. Pensei que fosse microfone total, assim. Hoje eu acordei às 3 horas da manhã, sentindo o campo, a vibração do nosso trabalho que abriu ontem, que abriu antes de ontem. E eu fui compreendendo, né, o estágio mesmo que estamos, né, nesse trabalho aqui que nós estamos criando, né? O campo está criando, o campo de cada um está criando aqui. E depois alguns irmãos aqui vieram me comunicar sobre alguns sentimentos que já começaram a aparecer ontem. E está muito ligado à nossa carta, que é a carta do Criador, que é o terceiro chakra, que é, né, a coragem, é o guerreiro, mas que também tem alguns desafios nesse chakra, que também é a própria raiva. E é o que me vieram relatar exatamente o que está acontecendo, é que está realmente trazendo esse desafio de a gente poder olhar para ela de uma forma que seja de uma forma transformadora. E esse fogo, né, que é o terceiro chakra, a gente fez uma subida, né, para a 23ª, mas existe um caminho para chegar ali. Todos nós aqui já temos um grau de consciência, né? Inclusive, assim, eu não me tiro disso, né? Porque embora eu esteja aqui falando para vocês, mas eu também tenho graus de consciência e tem algumas consciências minhas que estão ali, né? Então, assim, cada um... Por que eu estou falando isso? Porque cada um está num lugar. Mas não tem problema, porque a gente tem que revisitar alguns pontos. Então, por exemplo, para a gente poder passar nesse desafio do medo para a confiança, para a gente poder subir também para o 4º chakra, a gente tem uma ponte entre os dois, tem um chakra aqui no meio dos dois, do terceiro e do 4º, que é uma ponte que vai te trazer todos os conteúdos que não estão limpos, e vai fazer um funil para poder chegar no 4º chakra. Tem que fazer uma limpeza. E eu sinto que a gente vai fazendo isso de tempos em tempos, né, até a gente poder realmente abrir totalmente o coração. Então, para a gente poder realmente sair desse chakra, que é o último chakra terreno, né, dos chakras inferiores, a gente precisa
até mesmo com a ajuda dos outros, do primeiro e do segundo, saber onde estamos mais uma vez. Eu vou dar um pouquinho mais dessa consciência. Porque o primeiro chakra, também estou trazendo aqui porque me relataram ainda algumas pessoas, onde se encontram. Que é o chakra do quê? Da sobrevivência. Né? Que às vezes alguma consciência dentro de nós ainda tem uma prisão dentro desse chakra da sobrevivência. A sobrevivência, no que eu digo, como um todo, né? Esse chakra também é um chakra que começa ali o conhecimento. E o conhecimento, a gente tem um grande desafio com o conhecimento. Porque quando a gente começa a ter conhecimento, a gente pode desenvolver uma vaidade pelo conhecimento. E esse é um grande desafio, né? Porque me envaideço, né, do que eu já sei. Eu sei. Esse é um grande desafio. Mas o conhecimento ele é necessário, né? Então, é conhecimento sem se perder por ele próprio, né? Pela vaidade do conhecimento. E esse conhecimento precisa ter uma autoinvestigação, né? A gente precisa investigar essa abertura que se dá para a gente poder se conhecer, né? Para a gente chegar nesse autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente conhecer, se autodesenvolver. Então, esse chakra, ele está ali com algumas pegadinhas, né? Porque dentro da luz, dentro dele girando do jeito que ele precisa girar para poder trazer essa consciência, né? Acordar a consciência, a gente precisa compreender aonde que ele está preso. Então, até mesmo antes da raiva aqui, chegar aqui, né, tem ali algumas camadas que precisam ser conhecidas, precisam de luz, precisam ter a abertura da consciência, porque esse chakra aqui é um chakra do acordar. É aonde vibra, né, a energia kundalínica, que ela vai, quando ela vai abrindo os olhinhos, porque a energia kundalínica é uma cobrinha, uma cobra que está lá enroladinha 3 vezes e meia, né, a voltinha dela. E quando ela começa a abrir os olhinhos, é um acordar, que todos aqui, eu tenho certeza que se estão aqui é porque já estão, né, já estão dentro desse acordar. Estamos nesse acordar. E a gente acorda como, né? A gente acorda com os incômodos. Lembra que a gente estava falando ontem que a gente acorda com os incômodos. Então, um incômodo vem, aí a gente relaxa um pouco. Aí mais pra frente vem outro incômodo, né? Aí mais relaxa um pouco. Então a gente... Essa é um sintoma e um norte que a gente precisa ter, que os incômodos
são uma oportunidade para a gente poder se transformar e se levar, né? Ter consciência, botar luz. Então ali, nesse chakra, a gente tem ali a gente tem o dever não, né? Quando a gente vai trabalhando e acordando, a gente vai tendo a consciência do que a gente está fazendo consigo mesmo, fazendo com os outros, nos nossos condicionamentos. O que eu provoco em mim mesmo, que eu faço, o que eu provoco em você, que eu recebo, né? E eu acho que não tem nada a ver comigo. É você que está me provocando. Então eu não tenho essa responsabilidade nesse chakra. A responsabilidade está no outro, quando a gente está adormecido, quando a gente está no sonho profundo. Então aqui a gente está num trabalho que nós estamos buscando ainda chegar nesse terceiro chakra para a gente poder já subir para uma outra dimensão, né? Subir não, a gente vai para o 23, que é o Sol, o Criador, né? É isso, né? Então, que vai do medo para a confiança. Como que a gente vai transformar esses medos da sobrevivência, porque justamente esses comportamentos todos escondem o medo e a confiança, o medo da escassez, o medo do pouco, o medo de não ter, o medo de morrer. Então, e a desconfiança que a gente tem na vida. Tá ali. Vocês estão me entendendo? Tá difícil. Tá no primeiro chakra. É. Que ele tá ali. A gente cria um monte de comportamento para tampar esse medo da escassez e a falta de confiança na vida. E aí, eu quero que, enquanto eu esteja falando aqui, que você entre em contato com esses condicionamentos, com esses medos. Porque essa arrogância que a gente tem do conhecimento, do nosso conhecimento, é só uma proteção para a gente não poder, para a gente não entrar nesse medo dessa escassez que precisa ser visto e curado, trabalhado, para poder ir para a confiança na vida, em Deus. Você confia, assim, 100% na vida? 100%. Lembra da porcentagem ali? Confia 100% na vida que ela vai te prover de tudo que você precisa, tudo que você precisa, vai precisar para a sua subsistência? Não confia. Isso também denota que não confia em si mesmo. Que a vida é. Então, quantos por cento que você acredita em si mesmo? Que você vai ter a capacidade de
ter o que você precisa ter nessa vida. Quando esse chakra não está acordado, sempre a responsabilidade é do outro. O outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro me provoca, o outro. Veja bem, gente, a gente já tem um grau de consciência, mas quantas vezes eu tô ali colocando a culpa no outro das minhas mazelas? Esse chakra, ele é a base da espiritualidade. O autoconhecimento é a base da espiritualidade. Porque se eu tenho conhecimento espiritual sem me conhecer, sem conhecer os meus conteúdos internos, o guia mesmo fala, Prem Baba fala, vários outros guias falam que existe uma corrente que puxa, que a gente puxa a gente para baixo e afunda e aprisiona na terra. Porque o apego, a luxúria, né, ali, ela não está ainda trabalhada, o apego não está trabalhado para poder liberar, para poder subir. Acordar essa serpente e fazendo ela subir, ela vai limpando. Sem um autoconhecimento, é difícil, conhecimento próprio. Então, a necessidade que a gente tem de limpar primeiro, segundo, terceiro, os chakras, né? E trabalhar conscientemente é para a gente poder elevar. Então, quais são os seus condicionamentos que estão presos aí nesse chakra, que estão aí, nesse lugar aí? De apego, de luxúria, lembra? A luxúria não é só coisa da sexualidade. A luxúria é o poder, é a matéria, é Lúcifer. Alguém assistiu A Última Tentação de Cristo? Do Scorsese, como ele chama? Scorsese, né? Vocês têm uma passagem lá, que coisa mais linda do mundo, esse filme. Assistiu? Você precisa assistir. Pro seu trabalho. Que quando Jesus está na cruz, um anjo aparece e fala assim: por que você está sofrendo? Mais ou menos isso, vai me lembrando. Por que você está sofrendo? Eu tenho um mundo para te mostrar. E aí ele vai e mostra o mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Aí ele vai assim: esta é sua mulher. Né? Se não me engano é Maria Madalena. E aí a Maria Madalena vive a Maria Madalena, tem filho com a Maria Madalena e ela morre. Mas mulher é mulher. Aí tem outra mulher. E aí assim vai.
Ele vai vivendo e trabalhando e vai vivendo inconscientemente até que ele está no leito da morte e entra Judas, não me lembro se é Judas mesmo ou se é São Paulo, não me lembro muito bem, mas entra um apóstolo e fala: o que é que você está fazendo? Acorda! É Judas, né? O que que você está fazendo? Acorda! Ele fala assim: eu segui um anjo. Aí Judas fala assim: anjo! Olha bem esse anjo! Aí ele olha para o anjo e o anjo se transforma no demônio. Né? Acorda, ele está fazendo Jesus acordar. E quem é o demônio? Né? Quem é o demônio? A luxúria. E ainda no final do filme aparece a luxúria assim, que ela não acaba, entendeu? Mas aí nessa hora, Jesus acorda na cruz e aí ele faz a passagem. Estão entendendo o simbolismo disso? Que essa história é a nossa história, né? É a história de um homem que está ali vivendo aquela angústia, que ele não sabia nem o que era, um conhecimento dele mesmo, né? Que a missão dele, né? O propósito dele estava chegando e ele estava sofrendo. Então ele foi acordando. E chega um momento que ele está lá nos essênios, conversando com um discípulo do mestre, e ele fala assim: o mestre quer que eu faça isso aqui, que eu me jogue, mostre um abismo. Você pensa que não me dá medo? Eu tenho medo. É a coisa mais linda, né? Esse filme. A gente podia assistir, né? A gente podia assistir junto, né? Assim, é muito, muito lindo. A gente tem medo de... Olha o que ele quer de mim. Medo. A gente está falando do medo. Está falando da luxúria. Do apego à terra. Porque a última experiência foi essa. Até que o outro veio acordar e falou assim: acorda, que você é Jesus. Que nem lá naquele filme dos Incríveis, que a mulher elástico não quer ser mulher elástico de jeito nenhum. E aí ela vai lá na mocinha que vai fazer a roupinha do super-herói, mas ele tá isso, ele tá falando assim: acorda, você é a mulher elástico, não tem o que fazer, entendeu? É assim. Então a gente está acordando, e a gente vai acordando durante a nossa vida, né, inteira, né? E a gente vai, sobe, desce aqui. Mas a gente está aqui vendo nossos condicionamentos, nossos apegos. O tanto que eu coloco a responsabilidade na minha vida na um dos outros. O tanto que eu tenho um apego nessa noção, né, de eu, que eu sei. Aí vem ali o Ramana Maharishi e fala assim: eu quem? Eu quem? E a gente pode aqui ir para o segundo chakra também. Que é o segundo chakra? É o chakra laranja, né? É o chakra das emoções, das águas. É o chakra dos relacionamentos, da sexualidade. Aí então é a ligação que eu tenho com o outro. Com sexualidade ou não.
mas é a ligação que a gente faz com o outro. Nesse chakra a gente pode encontrar os nossos conflitos com o outro. Segundo, nossa relação com as pessoas, como que eu projeto, né? Como que eu provoco as relações, eu provoco as dores que eu recebi ali na infância. Que eu recebi, ou realmente eu precisei, escolhi, né, receber. E aí até mesmo olhar mesmo o ódio que eu tenho. O ódio que eu tenho por mim, consequentemente pelo outro. Estou repetindo até um pouco das coisas que eu falei, mas de uma forma diferente. Acho que mais aberto, acho que mais claro. Então aqui eu tenho a necessidade de olhar minhas emoções. Ai, de novo. Mas eu me trabalho tanto, já faz tanto tempo. Eu tenho que ficar vendo isso, aquilo, a vida inteira. A vida inteira. Porque enquanto tiver insatisfação, o quanto tiver conflito, o quanto tiver incômodo, eu vou precisar ver. E tá tudo bem. É essa a vida. E é uma coisa de também aceitar essa condição. Essa condição humana que temos. Essa condição humana que a gente tem mesmo, né? A gente se relaciona, a gente vive aqui, a gente vive em matéria, a gente se relaciona com as coisas, com a vida, com a natureza. Né? Então, o quanto também ali que esses condicionamentos vêm subindo aqui, né? Que vão nos colocando nos outros, se projetando nos outros. Projetando o pai, a mãe, que são as minhas coisas internas que eu projeto nos outros. A gente está limpando isso, né? A gente está limpando isso. Aí a gente dorme. Quando a gente dorme, né? Quando a gente está ali, não quer ver, que a gente se distrai. A gente dorme, volta lá e dorme. Porque tem um apego, né? Por isso que é muito necessário a meditação e a autoobservação. Nesses estágios, a autoobservação é muito importante. É orar e vigiar o tempo todo. E é uma maneira de meditação também, porque a hora que eu estou ali presente, quando eu tô realmente observando, tem uma presença ali, né? Quando eu estou observando. E a gente dorme rapidinho, como eu falei ontem, né? A gente, de repente, o outro provoca e a gente... né? E a gente não precisa nem blé para fora, blé para dentro. Puta, que saco,
que raiva, que isso, aquilo, nem precisa nem falar. Mas é importante olhar ali, né? Ops, somos um, né? E aí? E aí? O que tem a ver comigo? Aí a gente vai buscar. A gente acha pelo menos uma poeirinha igual. Uma poeirinha a gente acha. Essa poeirinha que ela tá ali fazendo um estrago na vida. E voltando um pouquinho para o primeiro chakra, né? Ali, nesse primeiro chakra, está a nossa... Para a gente poder desenvolver o conhecimento, a gente precisa desenvolver uma qualidade que é de aprendiz, de estudante. Porque aquele que sabe, né? Acha que é professor, né? Mas sem essa qualidade de aprendiz. Professor sem a qualidade de aprendiz. E para desenvolver esse... Não é um valor, né, que eu digo, mas é uma coisa que precisa ser desenvolvida, né? É a gente poder ser aluno, né? E requer alguns valores para a gente poder ser aluno, né? Requer o valor da humildade, requer o valor da lealdade, requer o valor, alguns outros valores. Porque quando a gente está num trabalho espiritual, a gente precisa de ser, né, a gente precisa desse aprendizado e a gente precisa de um professor. E tem coisas que só se relacionam numa intimidade de professor e aluno. Chega uma hora que a gente precisa de um professor só. E esse aprendizado maior vem dessa relação íntima com ele. Estão entendendo? Isso não é palavra minha, não, então. Essa palavra dos Vedas, que eu também hoje, e do guia, e do Prem Baba, e de vários outros mestres, que hoje eu estava ali lendo o Bhagavad Gita, do Sai Baba, que eu gosto muito. Então ele estava falando assim, que quando Arjuna, que quando Krishna fala para o Arjuna que ele precisa matar um exército dos Kauravas, e o Krishna entra em desespero, porque ali estão os mestres, o primo e os amigos, e ele fala, eu vou derramar sangue, eu não quero fazer isso. E o Krishna entra em desespero e começa, o Arjuna entra em desespero e começa a falar por quê ele não quer fazer isso, porque não... E Krishna fala para ele que isso é por egoísmo. Olha que interessante. Isso é puro egoísmo.
Tá lá. Eu vou trazer aqui para ler para vocês. E nesse instante ele percebe que é egoísmo. E nesse instante ele fala: Senhor, eu não consigo fazer diferente. Eu preciso de ajuda. E nessa hora ele se rende a Krishna. E é nessa hora que Krishna começa a ensinar. Não é lindo? Mas a gente precisa descer na lama, né? Para a gente poder se entregar às vezes. E aí, de repente, vem o mestre, vem o professor, vem ali Krishna, e aí o aluno vai crescendo, aí acho que não precisa mais de mestre, né? Não precisa mais de nada. Aí a gente entra com orgulho, né? Com a vaidade e plumba, tem que começar tudo de novo. Tá difícil de ouvir isso? Tá difícil, Nerson. Tá, gente, tá? Tá difícil, Rafa? Pode falar mais desse egoísmo? O egoísmo? Então, porque assim, é o meu mestre que está ali, é o meu primo, é a minha dor. É a minha dor. Mas não é verdade que é coisa dele, entendeu? Eu vou matar ele. Não, é a minha dor. Que como é que eu vou viver com isso? Porque Krishna fala assim: levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Você está aqui pelo Dharma e não pelo Adharma. Então, lá no Adharma tem essas pessoas. Então, vai lá e faz isso. Mas eu tenho a minha dor. Né? São os meus conhecidos. E aqui, nesse segundo chakra, ainda tem aquela coisa assim, sabe quando a gente se acha... Lembra da passagem? Dessa passagem, lembrei de você. Porque, próximo, né? Porque todo mundo aqui passa, ou quem não passou vai passar, um dia, que assim, nossa, parece que eu sou o impostor. Eu vivo como se fosse, não sou eu. Mas age como Quando você acha isso? Quando você se acha um impostor? Não, tudo o que a gente faz, quando eu passei por isso, foi assim, tudo o que eu faço é mentira. Tudo. O jeito que eu falo, o jeito que eu ajo. Então, aí vira tudo mentira, né? Aí o ego também faz uma lupa assim, né? Vira tudo mentira, até que vai vendo o que é mentira, o que não é, né? E vai fazendo a reciclagem e vai olhando aquilo que é mentira e vai transformando aquilo que é mentira, entrando na ação correta, consciente, né? Porque nesse terceiro chakra, a gente também está ligado ao negativismo com a intencionalidade negativa, como diz o guia, que é a gente provocar o negativismo. Sentir prazer pelo negativismo. Pelo negativo. Entendeu? Porque você já está aí vivendo essa dor aí faz tempo. Mas, meu Deus, não largo. Não vou largar isso aqui, então. Tem quanto tempo enquanto eu não me vingar daquilo, que estão os pactos de vingança no segundo chakra. Mas quem é que não quer largar? Quem é que quer fazer isso? Quem é que está sofrendo tanto? Quem é
que está provocando esse sintoma de pânico. Porque o sintoma de pânico nada mais é do que uma emergência espiritual. É espiritual o pânico. Aliás, todas as doenças. Porque o pânico é assim, ó. Tá lá o ser divino fazendo assim, ó. Deixa sair. Eu tô aqui, preciso sair. E a personalidade está fazendo assim, não, você não vai sair daqui. Eu gosto de sofrer, deixa eu aqui. Isso é o pânico. Eu vivi o pânico 5 anos na minha vida. 5 anos, mas foi um grande despertar da minha vida, assim, né? O meu retorno de Saturno. Eu não enxergo quem é. A Fátima. É uma menina. Gente. Thank you, Jaymar. Vocês pediram? Ela que trouxe. Que é por aqui. Fofa. E aí, você sabe que quem está no primeiro chakra? Quem está no primeiro chakra é ela aqui, ó. Kali. Meu Deus do céu, olha só a entidade. Várias entidades têm no primeiro chakra e muitos Ganeshas, 4. O Ganesha não. Primeiro chakra também. Posso colocar uma coisa para você comentar? Pode. Se eu souber, né, Nelson? Vamos ver. Saber. A natureza desse plano que nós vivemos é a dualidade. Sim. Por mais que a gente estude meditação, a gente faça meditação, Sim. a gente faça trabalho xamânico, por mais que a gente estude Vedanta, e todos esses conhecimentos que todos aqui estão em busca, que tiveram algum contato, a dualidade e a impermanência, a lei da impermanência são realidades desse plano. Sim. Que a gente, por algum motivo, e aí tem o grande mistério, né, tudo está permeado pelo mistério, que a gente também deve respeitar o mistério, nem tudo é traduzido. Então, assim, eu vejo, por exemplo, no seu trabalho, você recebe muita gente sofrendo. E o sofrimento faz parte desse plano da dualidade. Como você acha que é possível transcender essa dualidade, sendo que essa natureza, esse plano está impregnado dessa natureza? Sim. Então, essa natureza do sofrimento, né? Do sofrimento que faz parte da dualidade. Exato. Existe a natureza também do êxtase. Sim, sim, sim. Então, o sofrimento, a gente precisa de conhecer, né? Porque assim, não dá para falar assim, a pessoa para de sofrer, né? Não vai fazer isso. Não dá bola para o sofrimento, não vai. A gente precisa ouvir o sofrimento. Mas tem um certo limite. Tem um certo limite nisso. A gente precisa entrar. Porque o sofrimento, ele é um sofrimento, é um ento, né? A gente não acaba nunca, né? Esse sofrer, ele precisa acabar, não ficar sofrendo. Então, para poder acabar esse sofrimento, a gente tem que saber da onde que está, onde que é o núcleo desse sofrimento. Então, o meu trabalho é esse. Meu trabalho é de ir voltando para poder ver aonde que está e trabalhar essa dor. Porque sempre o sofrimento nasce de uma dor.
Não importa, assim, o ano que a gente nasceu, não importa se eu nasci na Idade Média, na Idade isso, do que, se eu sou criança cristal, se eu sou criança índigo, se eu sou criança... Não tem nada disso, todo mundo nasceu nesse plano. Então, assim, acho que, por exemplo, estou aqui falando porque por causa de você, né, Sônia, que falou que nasceu em 1092, não sei, né? 88, caçulinha, entendeu? Que são crianças índigos, acho que são crianças índigos, cristal, não sei, mas graças ao trabalho de desenvolvimento dos pais, entendeu? Que a gente está podendo trazer crianças mais evoluídas, né? Seres mais evoluídos. Mas, né, tá aqui nessa terra. Essa terra é de dualidade, essa terra é de sofrimento. Então a gente precisa realmente fazer essa passagem, né? Poder realmente compreender a origem desse sofrimento que é de uma dor. Quando a gente começa a buscar colocar luz nesse sofrimento, né, a gente começa a trazer do inconsciente o que está provocando. Porque o sofrimento a gente dá, a gente pode falar, isso é um encosto, isso vem do espírito zombeteiro. Só que o espírito zombeteiro e o sofredor, ele vem justamente na pessoa que tem esse sofrimento, até mesmo inconscientemente, né, porque eles se ligam, né, porque a pessoa chama isso dentro dessa força magnética, né, para poder realmente a pessoa também acordar e falar, qual é o meu sofrimento? Então faz necessidade de ir lá para dentro e ir buscando gradativamente esse sofrer, essa dor. Porque a dor liberta, o sofrimento aprisiona. Então, quando a gente vai chegando na dor original, nas dores originais, a gente vai libertando esse sofrimento, essas camadas que encobrem. Só que tem também um limite, tem uma hora que a gente escolhe, entendeu? Porque a gente pode chegar na dor, mas o condicionamento ainda ficar. Pô, já vi, então tá bom, então faz a sua escolha. O que você vai escolher? Se você não está podendo escolher, é porque realmente precisa chegar mais fundo. Porque quando a gente chega mesmo no lugar, a gente olha e fala assim, putz, eu escolho. Tem uma escolha aqui. Recentemente, aqui, eu contava uma história minha aqui. Recentemente eu estava num lugar que eu falei assim, nossa, eu vou começar a chorar aqui e tal, não sei o quê. De repente eu comecei a chorar e aí eu vi duas pessoas dentro de mim. Aí eu falei assim, opa, quem tá chorando? Que mentira é essa? Era um condicionamento. Na hora, puf, na hora, assim, entendeu? Porque eu vi a mentira. Porque não era verdade. Eu falei, o que é isso? E não foi de mentira, porque foi todo o corpo, né? É um sistema que vai junto. E na hora eu falei assim, não quero você. Não é. Você não é. Você não sou eu. Eu sou outra coisa. E na hora foi aquele bem-estar, né? Mas são escolhas conscientes. Enquanto existe inconsciência, não dá para fazer essa escolha. Mas eu precisei passar por um processo para chegar nesse lugar. Foi um processo. Isso é autoconhecimento. Isso. Você é capaz de se desidentificar isso. com o pensamento que sabe. Isso é só um pensamento. Isso é só uma criação, não sou isso. Mas se a pessoa não conseguir fazer essa escolha, é um processo mesmo. Então assim, a pessoa está sofrendo. Eu não aguento também ver a pessoa sofrer, mas necessidade dela.
tem uma necessidade aí, necessidade dela. Então, aceitar, dar um colo, ok. Às vezes fala assim, não chega não. A pessoa está lá, no apego, ela vai precisar. Quem sabe ela precisa de mais fundo ainda, de mais um tapa na cara para poder descer e achar a dor que está ali para poder liberar e para poder ver essa projeção. Você decide, você escolhe, mas não Peraí. Essa escolha de parar de sofrer, por mais que ela seja uma escolha consciente, é a consciência, você escolhe. Mas você, no processo, você não consegue escolher toda hora. E não quer dizer que essa escolha anterior não foi verdadeira. Mas aí daqui a pouco você está ali de novo naquele mesmo lugar. Você tem que descer um pouquinho mais de novo, voltar, entendeu? Até que você possa descolar. É que eu tô falando. Eu sinto que a escolha eu já fiz, como eu te falei. Só Sim. que vira e mexe, eu tô de novo na crise. Então mas aí é que tá, né? Que se você tá nessa crise, é porque você precisa olhar um pouquinho mais profundo as suas projeções. Quem está sendo culpado da sua dor? Quem está sendo culpado da sua dor é só uma projeção de algum personagem que tem aí dentro. Qual será esse personagem? Qual será esse personagem? Meu pai? Minha mãe? Alguém? Quem que me causou essa mesma dor? E até mesmo além, porque existe a sua ancestralidade. A gente não carrega só. A gente carrega a nossa ancestralidade. Então, quem é esse personagem que está aí dentro, que está dentro do seu sistema? Eu já sei. Então, aí você vai buscar a dor que esse personagem te fez, porque você escolheu essa dor, você escolheu passar por isso, você escolheu para você se libertar de alguma coisa que você traz ali, que você traz da sua ancestralidade, até mesmo para cortar esse fio com a sua ancestralidade, que se você tiver filho, você pode ajudar as gerações futuras. Ou mesmo se você não tiver, mas você pode ajudar as gerações futuras do seu irmão, por exemplo. Do seu irmão, dos filhos do seu irmão, dos seus sobrinhos. Mai, eu acho que você deu uma chave importante quando você citou o seu próprio exemplo. Você estava vivendo uma situação e você olhou para aquilo, que estava uma situação que estava gerando sofrimento, você olhou para aquilo e disse, eu não sou isso. Então, né? Sim. E isso você conseguiu discernir que você não é aquilo graças ao autoconhecimento. Não, graças ao trabalho. Autoconhecimento de todos esses anos. Pois é, mas aí que tá. É aí que eu acho que seria legal você comentar para pessoas que estão vivendo situações. Essas pessoas que estão vivendo situações somos todos, né? Sim, porque todos estamos sim. vivendo algum tipo de contradição. Como fortalecer o autoconhecimento para poder discernir desses momentos. Nesses Sim, momentos, sim. o que você é e o que você não é. Isso. Então, como desenvolver a atenção? Como desenvolver a atenção no ser, né? No observador, né? É fazendo musculação, né? Então, vários pontos. Primeiro, fazer um trabalho de autodesenvolvimento. Né? Segundo, desenvolvendo cada vez mais o autoobservador, né? O investigador. Você ser detetive de você mesma. Isso é importante.
Opa, porque às vezes o instinto vai assim, não consigo parar, né? Vem cá, aqui, parar o quê? Eu não quero parar nada. Entendeu? Vai, e vai, o dominó vai que vai, né? Vou parar nada, quero que se ferre, quero que se explode, quero que você quer, vou fazer, massacrar. Isso é um instinto que vai, né? A gente não dá conta. Nessa hora é uma hora que fala assim, para, né? Fortalecendo o autoobservador, fazendo essa musculação diária de meditação, se firmando no eu superior. Aí tem várias coisas, aí vamos lá. Se firmando no eu superior. Se firmando no eu superior quer dizer o quê? Entrar nas ações dármicas. A ação consciente, o que te faz bem. O Dharma é o equilíbrio. É o nosso equilíbrio. O que te faz equilibrar? Por exemplo, né, se eu for cometer um ato, né, um ato que vai me trazer um karma negativo, tem um monte de coisa. Socorro, me ajuda aqui, porque eu tô aqui né, passa o telefone, vem me ajudar aqui, porque eu tô aqui numa situação, né? Isso também faz parte, concorda? Me ajuda aqui que eu estou numa situação, né? Que eu vou cometer um... Eu estou prestes a matar uma pessoa. Vem me ajudar. Minhas amigas estão me segurando para não matar. Então, tá bom, mas também aí porque assim, precisa de você nessa hora também, até que essas amigas, tá aí dentro de você também, as suas amigas, tem amiguinhos dentro de você, e você vai falar assim, me segura, aliás, tem um melhor amigo dentro de você, até que esse melhor amigo, né, elas representam o seu melhor amigo, até que você possa achar esse melhor amigo e falar assim, me ajuda aqui. Entendeu? Me ajuda, socorro, sou eu e você aqui, me ajuda. Vai os dois pra cadeia, né? Se ele não me ajudar, vai os dois pra cadeia. Vai os dois, não é um só, né? Ainda na cadeia, quem sabe ele te ajude, né? Porque é isso, não tem por onde correr. Então, assim, tem muitas coisas, e a gente se alimentar de coisas positivas, né, de conhecimento, de leitura, de canto. E quando a gente chega nesse estágio em que você já foi lá, revisitou todas as casas, e já viu, e já entendeu, e já está totalmente no racional, consciente daquilo que está acontecendo, do que aconteceu, olhou, perdoou, e aí chega uma hora que dá um cansaço. É isso que eu falei. Dá um cansaço, e assim, existe essa possibilidade da gente entregar também, da gente ir para a entrega, e pedir, né, ao divino que alivie a situação de alguma forma, né? E isso se dá através dessa interiorização, dessa prática da meditação, do japa, né? Que, assim, insistentemente, né, vem sido dito, né? Uhum. Que a gente realmente faça isso até sem pensar por que está fazendo, mas que faça. Que se abra para a confiança verdadeira da fé. E qual é a pergunta? A pergunta é... Na verdade, é assim, eu estou falando para mim mesma. Né? Mas, assim, às vezes eu fico
me perguntando, sim, até onde que eu tenho que cavucar mais? Então, até onde, isso que é, né? Se tem um incômodo, se tem, né, um incômodo, você tem que cavucar. Se tem um incômodo, vai cavucar. Mas cavucar não é tão profundo assim, você entendeu? Porque antes, aí a gente tinha que descer lá nas profundezas. Agora, quando a gente já está mais tarimbado, você não precisa descer tanto assim, porque você sabe, entendeu? Você já desceu. Mas por que você está repetindo? Porque você está fazendo algum condicionamento, tem um condicionamento aí adármico que está aí você vai olhar, tá aí de novo o meu condicionamento, então realmente eu preciso modificar e transformar esse condicionamento. Entendeu? Vai ficando e mais pedir leve, ajuda, né? E pedir ajuda para eu poder ter força, para eu poder transformar esse condicionamento. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Não tem fim, não. Quando você tiver, eu vou te perguntar, quando você tiver assim, eu já fiz tanto, eu não sei o quê, mas eu já estou tantos anos, estou 20 anos e tal, é uma pegadinha. É uma pegadinha do ego. É uma pegadinha do eu idealizado. Então, se faz tanto tempo assim, por que você está colocando culpa no outro? Por que você fica emburrada? Por que você fica assim, assado? Por que você tem conflito com o outro? Não tem, para internamente, não tem tempo. Como diz o Bert Hellinger, a nossa alma é lenta. A nossa alma é lenta, não tenha pressa, porque a nossa alma não tem pressa, é outro time. A gente não faz uma constelação, aí a gente tem que parar de fazer a constelação, daqui 4 anos a gente volta nessa mesma constelação, vamos constelar isso de novo daqui 4 anos? Aí sim a gente vai ver se está no mesmo estágio, ou se vai ver, rolou alguma coisa. Né? Eu fiz uma constelação com 14 anos. Aí, depois eu fiz uma mesma constelação, em outro jeito, com 23 anos, 24. Mexendo no mesmo assunto. Mudou, andou, mas tive que ver. Depois, mais 10 anos, tive que ver a mesma coisa. Coisas profundas, estou falando, né? Entende? Agora, essas coisas, se tem um incômodo, se você repete o mesmo padrão, vá lá, cavoca. Às vezes não é tão assim, é só tirar uma areinha, está lá. Às vezes precisa um pouco mais. E se estiver profundo mesmo, cavocar e vamos achar lá nos fundos do inferno. Tem que achar. Entendeu? Né? E tudo isso vale para poder respondendo a pergunta do Nelson, né? O que fazer para ajudar, com essa ajuda? Tem tudo, cânticos, tudo o que a gente faz. O que a gente está fazendo aqui, peregrinação, entrega, né? Porque a gente vai entregando, né? Porque a gente entrega tanto assim, tudo. Olha, agora eu vi tudo. Não é assim. Eu vi tudo, meus condicionamentos todos. Não, peraí, não é assim. Não é assim que funciona. Porque nós somos vastos demais. A gente tem uma imensidão. Mas a gente está sempre mais perto desse lugar de desidentificar. Né? Desidentificar. Para eu chegar nesse lugar aí, de ver esses dois, eu fiquei aí 3 anos e meio camelando mesmo, entendeu? Para eu poder realmente falar assim, agora eu quero resolver. Agora eu quero resolver, não quero mais ficar desse jeito não, pelo amor de Deus, não estou aguentando isso.
né? Pedir, pelo amor de Deus, para materializar o que eu precisava. Botar assim na minha frente, carne e osso, assim, para ver o que é isso aqui. Que dor é essa? E espero, né? Porque espero que não tenha mais coisa ali, entendeu? Mas se tiver também, tem que aceitar. Tem que aceitar essa condição. Entende? Aceitação. Aceitação é a primeira. É o primeiro valor que a gente precisa ter para aceitar que eu estou nesse lugar. Se não tiver aceitação, não tem o resto. Você vai ficar brigando com o negócio. Entendeu? Tudo bem? Rosângela, não esqueci de você. Não precisa. Não, Não, é que é por causa do... É assim, ó. No atual momento de transição planetária que a gente está vivendo, você não acha que ficar olhando para essa dor é iluminar essas dores? A gente não transcende isso se eu olhar, botar essa energia na consciência maior. Consciência maior vai trazer isso. Vai trazer a sua dor. Agora, você está falando assim, olhar para a luz, né? Só olhar para a luz, só para olhar para essa... Reconhecer o que eu sou, né, na realidade. É, conhecer o que eu sou. Então, mas para você conhecer o que você é, não tem como conhecer o que você também não é. Porque se você não tiver a consciência do que você não é, quando você descobrir lá o que você é, vai te puxar para baixo, entendeu? Porque o que você não é está sempre ali no seu inconsciente. Você entende? Né? Porque assim, é a verdade transitória, né? Então veja bem, se você a luz e a sombra, eles se misturam. A luz e a sombra, né? Eles se misturam, né? Então a gente tem que conhecer o que é verdade e o que não é. Se a gente fica focando só ali na luz, focar sem o conhecimento, você vai puxar alguma coisa, a sua vida vai vir para baixo, vai puxar nos relacionamentos, na falta de dinheiro, nos seus incômodos, numa doença. Então, essa verdade transitória, ela precisa ser dissolvida, ela precisa ser conhecida, porque o conhecimento traz a luz. Tá me entendendo ou não? Tá muito ruim? Não, eu tô entendendo. Tô entendendo. Porque tem uma camada, é uma camada em volta que a gente precisa passar nessa transcendência. Mas quando eu entendo que eu não sou mente, não sou corpo, eu não consigo trabalhar só esse elemento e não me identificar com a condição que corpo e mente vive. Você consegue fazer isso? Eu estou tentando. É o caminho. Eu acredito que dá para transcender essa coisa de olhar para a dor, cavocar, a partir do momento que eu já entendi que eu sou o observador. Então, ótimo. Isso é um outro estágio. Esse é um estágio. Então, assim, o estágio que eu consigo olhar para a dor sem me identificar com ela é um outro estágio. Você concorda que sofrimento é opcional? Sofrimento é opção. A dor liberta. A dor faz parte do ela jogo. Faz parte. Mas escolher ficar no sofrimento. Então, não. é que o sofrimento,
segundo EA9, né? Ele fala que o sofrimento é uma tentativa de se livrar da dor. Então a gente fica criando a mesma dor ali, mas isso é um sofrer. Mas na tentativa de se livrar da dor. E a gente fica ali correndo atrás do rabo, correndo. Então, por isso que precisa, fazer uma entendeu? Fazer uma escolha de que eu quero chegar na minha dor para poder largar. Eu preciso ter consciência disso. Porque na minha dor, eu fiz o meu eu idealizado, eu idealizei o meu impostor. Na minha dor, falsos, né, lá dentro. Muitas falsidades. Muitos falsos, na minha dor eu desenvolvi a inveja, na minha dor eu desenvolvi o orgulho, na minha dor eu desenvolvi a luxúria, as minhas compulsões. Entendeu? Então, mas só que se eu não faço isso, essa coisa aqui fica borbulhando inconscientemente. E vai sair em algum lugar. Precisa sair. Entendeu? Essa energia ela vai ficando condensada. É um câncer, são células juntas que vai virando câncer. Ou seja, um câncer no relacionamento, um câncer no seu físico, um câncer em algum lugar. Então isso precisa ser dissolvido. Agora, quando a gente tem essa possibilidade de observar, opa, esse aqui é o sofredor aqui, né? Esse aqui eu já te conheço. Por quê? Porque tem aquele condicionamento em algum lugar, entendeu? Ou aquela dor ali, né? Que precisa ser vista. E aí tudo bem, entendeu? Você vai lá, tá pouco, mas vive de novo. O que você está sentindo? Não, é que eu fico muito no condição de vida. O que a gente vive aqui é uma condição de vida e não é o que a gente é. Então, para mim, é muito simples ver isso, mesmo eu tendo desafios, que isso a gente vai ter sempre enquanto estiver aqui, mas é só numa condição de vida. Essa condição de vida. Essa separação... Então, e eu te falar assim, essa separação, ela acontece com a consciência, né? E aí esse é o grande mistério, Nelson, que você falou. É um grande mistério essa vida. O grande mistério é a gente poder integrar isso tudo e unificar. Porque isso não é uma separação, isso é uma integração. Porque a hora que a gente sente realmente a dor, eu me integro. Eu não me separo, eu me integro. É a aceitação que você falou, né? É a unidade. Sim. Mas não preciso sofrer, né? Eu não, só faço essa... Não, vai na dor. Eu faço a integração na aceitação do que é, porque não tenho como mudar, né? Essa condição de vida que se apresenta para mim, ela é. Então eu aceito. E aí começa o trabalho. Aceitação. A aceitação é o primeiro passo. Sim. É a aceitação da minha condição. Exato. Do que é. Agora, né? me fala uma coisa. Aceitar mesmo que eu tenho um orgulho do... Eu ia falar aqui, né? Que eu tenho um orgulho, sabe? Aceitar que eu faço maldade. Aceitar que eu faço assim, que eu tenho um ódio. Não é tão simples. Não é tão simples. Aceitar as minhas condições humanas de maldade que eu faço comigo e com o outro, não é tão simples assim. A gente chega em vários lugares, a gente chega na vergonha, né? A gente chega numa vergonha muito grande. Essa é uma condição, isso é lei. Não tem nem como. Isso é uma lei. A gente chega numa vergonha que a gente tem. Putz,
eu estou fazendo isso comigo mesmo, eu estou fazendo isso com o outro, caçamba, o que eu vou fazer? Socorro, eu estou provocando tudo isso. Né? Tem um arrependimento, que é o segundo chakra. Chakra do arrependimento. Culpa. Chakra da culpa, né? Mas a culpa... Uma vez eu ouvi uma coisa muito legal, que eu nunca mais esqueci. Falando bem grossamente. A culpa é uma desculpa para a gente não assumir a nossa responsabilidade. Olha que... E isso é profundo, hein? Profundo. Então, assim... E aí vem um arrependimento profundo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Socorro! Depende da entidade, né? Tá ali, cada um é um. Tô falando, depende da entidade nossa, né? Vai entrar num desespero profundo. Outros falam, tá bom, tô assim nesse desespero, depende do estágio que a entidade tá. Não, mas pra gente olhar essas coisas, puxa, tem um preço. E tem um caminho. E um caminho, é um processo. Sim. Deve se dar o caminho para curar a dor sem desculpa. O caminho, então, para curar uma dor sem passar pelo sofrimento é a aceitação e tem outros estágios. Sim, primeiro é a aceitação. E depois você vai olhar assim, tá bom, eu tô com isso, eu aceito que eu tô com ódio, que eu quero matar, que eu quero vingança. Olha, então, mas não joga pra fora, bota pra dentro. Bota pra dentro isso. Bota pra dentro, acolhe. Porque a gente precisa jogar pra fora também, porque a gente não aguenta. Bota pra dentro. Acolhe isso. Quem é que tá com essa dor aqui dentro de mim? Quem é que tá querendo vingança? Quem é que tá querendo matar? Aí vai aprofundando. Quem é que eu tô querendo matar verdadeiramente? Vai aprofundando. Vai aprofundando. Aí vai chegar, alguma coisa vai chegar. Vai chegar. Aí você vai ver o outro, não tem nada a ver com a história. Ai, meu Deus do céu. Aí é outro estágio. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu lembrei de uma outra situação minha. Que uma vez eu também estava nesse lugar, né? E eu comecei a olhar e tinha uma cena na televisão, que tinha uma câmera no presídio e o presidiário foi lá e matou um cara, assim, a câmera pegou tudo e estava mostrando, assim. A hora que eu estava olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não tem diferença entre eu e ele. A hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, aquilo lá me deu uma dor. Porque eu estava com tanto ódio. Eu falei assim, gente do céu, não tem... Entender como é que a pessoa pode fazer aquilo. Olha a situação. Né? É forte isso, né? Então eu falei assim, nossa, tem um assassino aqui dentro de mim. E tá bom. E agora? O que eu vou fazer com isso? Quem é você?
Quem é você aqui dentro de mim? Quem é você que tem de mim? Socorro, quem é você? Maharaj, socorro. Todos os santos, São Miguel, né? Porque nessa hora a gente não quer nada, né? Porque a gente quer correr da espiritualidade, né? Correr de tudo quanto é coisa, né? Essa hora não tem para onde correr. Porque eu tô olhando para mim. Aí eu tenho que transformar esse ódio, que o assassino é o ódio. É o meu auto-ódio, porque eu tava querendo matar. É só meu auto-ódio. Não tem nada a ver. O outro sou eu. Capite? Ufa! Acho que hoje tá bom. Acho que hoje tá muito bom. Então vamos aqui ouvir, porque diga. Hã? Eu vou cantar. É porque acho que é só uma pessoa cantar. Acho que dá pra gente cantar um pouquinho. Baixinho. Baixinho a gente canta.